Bom dia, paz do Senhor. Estou aqui novamente, né, irmãos? Para trazer algo da parte de Deus para nossos dias. Mais uma vez eu estou aqui, irmão Aurélio. Faço isso não para me vender, não para me amostrar, mas eu acredito, creio que há uma necessidade da parte de Deus para que nós, como igreja, nós venhamos se levantar verdadeiramente, porque Jesus está voltando e nesses últimos dias nós temos buscado tanta coisa para nós mesmos, né, irmãos? Para nos beneficiar, correndo atrás do carro, da casa, né, das coisas que satisfaz, né, o desejo dessa carne. Não estou aqui dizendo que seja pecado, não. Mas Jesus disse no capítulo 6 de Mateus, versículo 32, está escrito dentro da Bíblia. Não é eu que estou aqui inventando. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas, né, Deus trará a necessidade do nosso corpo. Mas muitas das vezes o medo toma de conta, as aflições, as necessidades, e acaba sufocando o Espírito Santo que habita dentro de nós com as coisas deste mundo. O mundo, ele tem injetado na veia da humanidade um líquido que é espiritual na veia do ser humano. E essa injeção é as coisas deste mundo. Está injetado na humanidade. E nós como igreja, se um dia isso for injetado dentro de nós, está na hora de nós receber o remédio, o antídoto que venha nos curar, venha nos fazer uma limpeza, que é o Espírito Santo de Deus. Figurando isso, o Espírito Santo de Deus, irmão, vai ser um antídoto para que venha nos limpar das coisas deste mundo e que nós verdadeiramente venha buscar o Espírito Santo, buscar a palavra e viver uma vida plena em Deus, irmão. Para isso, quero me basear nesta manhã numa carta que Paulo escreve, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 16 em diante. Amém, irmãos? Então, não sei como você vai receber esta palavra da parte de Deus pela minha pessoa, não me importa, porque sou eu, mas faço isso porque Deus está pedindo para nós fazer. Como igreja, não sou eu, é nós como igreja. Então você se desperte que está aí do outro lado, você que está ouvindo, vai ouvir esta palavra, se desperte, acorde, vamos acordar, porque eu também estou dormindo, irmão. É fato, e estou procurando me acordar, você também deve fazer isso. Não importa, vamos procurar fazer a vontade do Senhor. Então, que Deus te abençoe, Deus te fortaleça e receba a virtude do Espírito Santo, receba força, receba poder, receba coragem da parte de Deus. Orando, consagrando e lendo a palavra para Deus te usar nessa terra, para te fazer um ganhador de alma, não para te fazer um ganhador de dinheiro, mas de alma. Amém? Então abra a sua Bíblia, você que pode. Diz assim, capítulo 11, 2 Coríntios, versículo 16. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então receba-me como insensato, porque também me glorio um pouco. Amém, irmãos? Paulo aqui escrevendo esta carta e este texto que fala para que a igreja dos dias de hoje, Paulo vem pedir
Vem falar outra vez, digo, ninguém me julgue como um insensato. Porque, irmãos, nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um dos apóstolos que mais se destacou na obra de Deus. Não dizendo que os outros não fizeram a obra de Deus, fizeram. Mas a Bíblia, irmão, ela é bem clara. Jesus não esconde nada de ninguém. Amém? Então, se eu e você fomos chamados por Deus para fazer a obra dele. E muitos de nós, uns têm mais ousadia do que outros, outros têm mais coragem do que outros, outros têm mais tempo do que outros. Mas o importante é fazer a obra de Deus. E aquele que buscar mais, vai receber mais. Então Paulo teve essa ousadia. E Paulo foi entendido. Outras pessoas vieram até entender que Paulo era uma pessoa insensata. Por quê? Porque Paulo se doou totalmente para a obra de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Paulo, ele vem a declarar nessa carta, nesse capítulo 11, nesse texto, o que ele verdadeiramente se gloria. Em que Paulo vem aqui se expor diante da igreja, diante de uma carta dessa, e dizendo que vocês me recebam do jeito que vocês quiserem, mas deixa eu me gloriar um pouco. E nós vamos ver, irmão, em que Paulo vai se gloriar. Paulo não vai se gloriar dizendo que expulsou demônio no nome dele, que Paulo é o fortão, Paulo é melhor do que o outro, que a igreja de Paulo é melhor do que a igreja de fulano, que a pregação dele é melhor do que a pregação de Pedro. Paulo não vai falar isso. Paulo vai se gloriar, irmão, nas lutas que Paulo passou, irmão. Na luta que Paulo passou. Paulo vai dizer, nós passamos aqui o versículo 16, aonde Paulo, no 22, diz assim: são hebreus, também eu sou israelita, também eu sou descendentes de Abraão, também eu, são ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, e trabalho muito mais em açoito, muitos do que eles em prisão, muitas vezes em perigo de morte, muitas vezes recebi do judeu 50 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado 3 vezes. Fui naufragado à noite e um dia passei no abismo. Olha aí, irmão. Olha aí que Paulo vem se gloriar. Paulo vem se gloriar nas dificuldades, nas lutas que ele teve, que ele passou servindo, fazendo a obra de Deus. Onde muitos de nós nesses dias, irmão, estamos com medo, estamos acorrentados, acuados, que nem um animal acua outro animal para ser sua presa. Muitos de nós, irmãos, estamos trancafiados dentro de casa, que nós não podemos sair nas ruas, falar de Jesus, porque estamos com medo de preso, estamos com medo de ser caluniado, de alguém falar mal de nós, que nós estamos desobedecendo a ordem pública. Paulo não olhou para nada disso. Paulo só olhou para uma coisa, para a necessidade que Deus tinha de salvar almas para ele, irmão. Paulo, muitas vezes, ele diz aqui que foi açoitado. Paulo naufragou. Paulo passou, aqui que nele diz, quando ele naufraga. E muitos de nós com medo. Se nós não podemos sair na rua, quantas e quantas pessoas hoje têm celular nos seus lares? Usa o celular, a internet, para falar de Jesus, para a sua família, para um conhecido seu.
Então, meus queridos, nesta manhã eu venho deixar essa palavra para você. Te levanta, te acorda. Porque Jesus conta conosco nessa terra. Jesus, ele conta comigo e contigo. E que nós não venhamos ter medo das lutas que se levantaram, das pelejas que têm se levantado, das dificuldades, as perseguições. O Senhor conta contigo, meu querido, nessa vida, para que nós venhamos ganhar almas para o seu reino. Que nós não venhamos ter medo, os açoites, as perseguições, as lutas, as prisões, a morte. Porque Paulo disse, escreve uma carta dizendo que nada poderá afastar ele de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem as alturas, nem as profundidades, nem a nudez, nem a fome, nem a peste, nem a guerra me separará do amor de Cristo. Que nessa manhã você tome posse, tome a identidade de servo e de serva de Deus, porque o diabo está se levantando para destruir as vidas. E nós, como igreja, o Senhor deu autoridade à sua igreja, entregou a chave do céu nas mãos da igreja. E nós temos como igreja a autoridade. Neste mundo, a maior autoridade nesta terra é a igreja. E nós, como igreja, nós não estamos fazendo valer essa autoridade. Porque estamos correndo atrás deste mundo. O sistema está injetando dentro das vidas a necessidade deste mundo. Estamos fazendo a obra de Deus de qualquer jeito, relaxado, sem amor. Está na hora da igreja se despertar. Está na hora dos líderes abrir os olhos para o céu e enxergar verdadeiramente o reino de Deus e deixar de enxergar a necessidade física dele aqui nesta terra. Quantos e quantos homens de Deus que o Senhor tem levantado nesta terra, entregou um ministério, entregou um dom, está procurando se beneficiar com o dom próprio que Deus lhe deu, ajuntando riqueza nesta terra. Se a igreja é para ser rica, é para ser rico do pastor ao membro. Está na hora de acordar a igreja. Fazer que nem Paulo. Deixar de buscar benefício próprio para buscar em prol da igreja unida. Deus está se irando. E não é nem contra o pecador. Porque se Deus quiser destruir os pecadores, agora ele destrói. Mas ele mandou o seu filho para salvar. Mas ele está triste com a sua noiva, com a sua igreja. Porque muitos estão usando dela para se beneficiar. Abra os seus olhos enquanto é tempo, para não chegar naquele grande dia e se decepcionar. E você que vai ouvir esse vídeo, essa palavra, é aquilo que Deus quer de mim e de você nesses últimos dias. Que nós venhamos verdadeiramente ter compromisso sério com Ele. Paulo foi chamado. Pedro foi chamado. João foi chamado. Tiago foi chamado. Faça a sua parte como homem e mulher de Deus. E não tema. Procure viver uma vida digna diante de Deus. Temos falhas? Temos. Nós não somos perfeitos ainda. Mas estamos em busca da salvação. E que Jesus te abençoe, te dê graça, fortaleza. E vamos buscar o Senhor enquanto há tempo. Agradeço a Deus pela oportunidade de você que vai ouvir esse vídeo. Amém? Glória a Deus.